Glória a Deus, glória a Deus. Hoje eu fiquei bastante em dúvida com relação à palavra que deveríamos ser ministrado nessa noite. Eu não tenho certeza, quase que absoluta, que no ano passado, nesse mesmo momento em que nós estávamos aqui comemorando o Dia dos Pais, a ministração foi sobre o filho pródigo. Eu tenho quase certeza que foi o filho pródigo. E a ministração do filho pródigo sempre marca comigo essa data, porque para mim ali está estampado uma referência de pai que nós não encontramos aqui nessa terra. Mas é um pai que, mesmo você não tendo teu pai aqui na terra, você tem um pai que está lá, que é nosso Deus, que nos acolhe e que é referência paterna para cada um de nós. E nessa ministração, nessa parábola, nessa história do filho pródigo, ela narra bem isso. E uma das cenas que mais me chama a atenção para mim é o pai esperando a volta do filho todos os dias, olhando no horizonte, vendo com expectativa, vendo se o filho está para vir. E quando o filho aparece lá no horizonte, ele estava olhando para lá, porque todos os dias ele olhava dizendo: um dia meu filho vai voltar. E isso que é ser pai. E o filho vem, ele vai ao encontro do filho, e o filho achando que ele ia ser acusado, que o pai ia falar um monte para ele pelos erros que ele cometeu. Pelo contrário, o pai vem com muita alegria no coração, abraça aquele filho e recebe ele de volta. E dá para ele de novo a condição de ser filho, de estar de novo naquela casa, de poder estar morando de novo com o pai. Então, essa referência de Deus narrado nessa história, de pai, mexe bastante comigo, muito mesmo. Mas Deus direcionou a palavra de hoje para um outro texto, para uma outra história, que talvez, se lendo aí, eu pedi para você abrir Gênesis 39, talvez você possa até pensar assim: nossa, de quem que o pastor vai falar num dia como esse, que nós estamos comemorando o Dia dos Pais, e também aqui aniversário da igreja. Nós vamos falar hoje sobre a vida de José. Daí você pode falar assim: agora o pastor enlouqueceu mesmo, porque você não consegue ver, não tem na história, no capítulo que nós estamos aqui, de José, alguma referência que torne ele, que mostra a ele o lado pai dele. Não tem. Mas através da vida de José, eu queria aprender algumas coisas com vocês, que Deus falou bastante ao meu coração, e eu tenho certeza que vai falar ao seu também. Porque às vezes a gente olha para a história de José e a gente vê esse menino, não sei se você sabia, mas quando ele saiu da casa dos seus pais, porque os irmãos quiseram vender ele, você conhece a história. Os irmãos tinham ciúme dele pelo relacionamento que ele tinha com o seu pai. E um dia os irmãos pegaram ele e tentaram matar ele. O irmão mais velho, Rubem, veio ainda querer proteger o filho, o irmão, de tal maneira que deu uma ideia de eles ganharam dinheiro com o irmão no lugar de matar ele. Mas na verdade a ideia que ele tinha é poder poupar a vida de José. E José é vendido, você conhece a história. José foi vendido e ele foi parar lá no Egito. Daí você, pegando essa história de José, bem nesse momento em que nós estamos aqui, que ele é vendido e ele chega na casa de um homem chamado Potifar, como é que a gente pode aprender alguma coisa sobre paternidade? Um menino que tinha, não sei se você sabia, 17 anos, nesse momento em que ele é vendido. 17 anos. Uma pergunta para você fazer para si próprio, olhando talvez a tua experiência de vida. Um menino de 17 anos, o que ele conhece da vida? O que um menino de 17 anos, ele conhece e sabe o que significa realmente viver? Um menino que estava sempre com o pai, sempre protegido pelo pai, sempre numa casa, sempre num lar, e agora com 17 anos de idade, ele é jogado numa experiência do qual ele não escolheu. Mas ele foi lançado nessa experiência de ser poupado a sua vida e ser vendido para ser escravo num país, numa nação em que ele não era dele, em que ele nem conhecia, que ele não pertencia a ele. Então esse menino, a gente olha a ele, depois sabemos do que acontece no final da história, que ele se torna o segundo homem ali do Egito, do qual ele conseguiu administrar o país de tal forma que no momento de 7 anos de muita fome,
o Egito estava abastecido, que alimentou não somente os egípcios e todas as nações que eram circunvizinhas ali, que tinham algum tipo de aliança com o Egito. Ele alimentou muita gente através do dom, da estratégia que Deus tinha para poder ser executado através da vida de José. Então a gente sabe de tudo isso. Então a gente vê um super-herói evangélico. Um menino que com 17 anos, que foi vendido para ser escravo, que de repente ele se torna o segundo homem da maior potência do mundo naquela época, que era o Egito. Só que a gente acha que tudo isso que aconteceu na vida dele vem de uma referência dele com Deus. E a gente deixa de lado e esquece muitas vezes da referência paterna que ele teve. Vou fazer uma revelação para você, talvez você não sabia. Sabe quem que era o pai de José? Jacó. Todo mundo sabe, não é revelação. Né? Jacó. Jacó era o pai dele. Daí, se você for pensar e olhar na história de Jacó, você vai falar assim, pastor, agora você ficou louco mesmo. Porque você vem falar para mim que as grandes referências que originaram algumas atitudes de José, que o tornou o segundo homem do Egito, vem de uma criação que ele teve de um homem chamado Jacó. E que quando eu falo Jacó, já está na tua mente, eu tenho certeza disso. Enganador. Um homem que errou, um homem que falhou. E eu escolhi esse texto e escolhi esse homem para a gente poder falar um pouquinho sobre ele, justamente por conta disso. Porque quando a gente olha para Jacó como sendo pai, a gente está falando com um homem que erra como a gente errou também. Eu tenho certeza que aqui a gente está com bastante homens, bastante mesmo. Eu esqueci de falar no início, eu quero parabenizar todos os homens que estiveram presentes na quarta-feira na nossa reunião. Então nós somamos ali quase, se não deu, beirou 100 homens. Glória a Deus por isso, amém? Então todo mundo respondeu o apelo e esteve presente, foi um dia maravilhoso que nós passamos ali. Mas assim, eu tenho certeza que você talvez tenha uma referência também negativa da parte do seu pai, e talvez você tenha falhado como pai. Daí, se a gente for pegar algumas referências na Bíblia como pai, a gente vai se sentir nada, ou achar assim, acabou para a gente a chance de a gente verdadeiramente ser um bom pai. E você vai olhar e falar assim, meu pai também não tem nada a ver com aquilo que foi falado na Bíblia, porque meu pai errou e fracassou comigo. Mas quando a gente olha para Jacó sendo o pai de José, a gente vê um homem que fracassou, que errou, que falhou, que foi um enganador, que foi um homem que, no início da sua juventude, tentou de todas as formas trapacear com o irmão, influenciado pela mãe. Um homem que errou, que falhou, enganou o pai no seu leito de morte. Um homem que fez um monte de coisas erradas, mas que a partir do seu erro, ele começou a Deus trabalhar na vida dele, ele respondendo o trabalho de Deus na sua vida, a ponto dele se tornar um grande homem, e com grandes atitudes que marcaram a vida de José. E eu queria que você lesse comigo, Gênesis 39, a partir do verso 1. Vamos ler o versículo 1, o verso 2, que você vai entender aonde eu quero chegar. Diz assim o texto: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do Senhor egípcio. E, até aqui, a tua tradução talvez é um pouco diferente da minha, mas eu tenho certeza que quer dizer a mesma coisa, o mesmo significado. Esse segundo versículo, ele diz claramente que José foi vendido para um homem que era egípcio, e que a prosperidade que estava na vida de José foi também sobre a vida desse egípcio, na casa dele também. Então José foi vendido e Deus estava com ele, dando para ele o quê? Prosperidade. E ele se destacou na casa desse homem. Ele se destacou muito na casa desse homem. Daí, se você for pegar a referência que José tinha com relação a Jacó, com relação ao homem Jacó, ao pai Jacó, você vai ver que Jacó também ele teve uma experiência parecida. Quando ele errou, quando ele falhou, quando ele mentiu, quando ele enganou, quando no leito de morte ele trapaceou seu irmão,
enganando seu pai, para que ele pudesse receber um presente que era a primogenitura, os direitos que tinha um filho mais velho. Quando isso acontece, ele foge. Quando ele foge, ele vai parar numa casa de um tio dele chamado Labão. E se você for recordar a história, nesse tempo em que ele esteve com Labão, ele praticamente, entre aspas, ele se tornou um escravo de Labão. Ele ficou preso com Labão, porque ele não poderia sair nem voltar para sua casa, porque o seu irmão, do qual ele trapaceou, queria matar ele. Então ele permaneceu por alguns anos na casa do seu tio, que depois se tornou seu sogro, sendo escravo dele. E essa escravidão, diz a palavra, durou por mais de 14 anos, que ele ficou trabalhando de graça por este homem. O que escravo ele é? Ele é uma pessoa que trabalha, e que não ganha nada pelo trabalho que recebe. No máximo, algo que ele possa se alimentar. No máximo isso. Nesse momento em que José ele é escravo no Egito, a referência paterna dele bate forte no seu coração. Não está escrito isso na Bíblia, irmão, mas eu posso sentir isso no texto. Do quanto que foi importante ele saber como ele deveria agir diante da forma que o pai dele agiu, quando o pai dele também era escravo. O pai foi referência para ele. Nós, pais, somos referências para os nossos filhos. Os nossos filhos não aprendem com palavras. O teu filho não é formado o caráter dele com aquilo que você ensina através de palavras. Mas a formação do caráter dos nossos filhos, eles é originado através das nossas atitudes. A maneira que nós agimos é a maneira que é ensinado para os nossos filhos a maneira que ele deve se comportar diante de algumas situações que a vida vai lhe causar. O caráter dele é formado através das nossas atitudes, porque nós somos espelho para os nossos filhos. Espelho. Hoje eu fiquei muito feliz, muito mesmo, muito feliz por muitas mensagens que eu recebi, algumas muito especiais, todas especiais, mas algumas tocou bastante forte no meu coração. Mas teve uma mensagem no Facebook que eu fiquei muito feliz, porque foi minha esposa que ela escreveu. E ela escreveu bem assim, ela colocou uma foto minha e escreveu assim, mais ou menos com essas palavras que ela disse: aqui na minha casa, os meus filhos têm um espelho de pai. Coisa assim, dizendo assim, tem uma referência paterna. E era a minha foto. Então eu fiquei feliz, porque eu tenho sido um homem de Deus, não simplesmente quando eu estou com o microfone na mão, mas também quando eu estou no meu trabalho e também quando eu estou na minha casa. Porque quem escreveu isso, quem disse isso, foi minha esposa, que é uma das pessoas que respira nessa terra, que mais me conhece. Porque eu estou com ela todos os dias, ela sabe, ela me conhece só de olhar. Às vezes eu chego em casa, eu não falei nada, só no meu semblante ela já sabe que eu estou passando por algum problema ou não. Então alguém que me conhece tão profundamente dizer isso é muito bom. Então eu acho que eu estou conseguindo cumprir com um pouquinho da minha responsabilidade de pai, sendo espelho para os meus filhos. E aqui, talvez, irmão, você está numa condição que você não está conseguindo ser espelho para os seus filhos. Talvez você está aqui nessa noite, e quando você lembra do seu filho, dá dor no seu coração. Eu sei que para alguns, estar presente numa noite de culto, onde a gente está comemorando o Dia dos Pais, é martírio, tristeza. Porque talvez você não teve uma referência de pai, talvez você não tenha sido uma referência de pai. Mas eu vou dizer algo para você que vai animar seu coração. Deus não está preocupado daquilo que você fez até agora. Deus está preocupado com aquilo que você vai fazer a partir de hoje. Deus está dando chance para você reescrever uma nova história, até mesmo relacionado com a paternidade. Talvez você não foi um pai exemplar ou você não teve um pai exemplar. Não importa isso. O que importa agora é o que você vai ser daqui para frente. Qual atitude que você vai ter daqui para frente. Já pensou José, se ele ficasse olhando para o pai dele, que referência de pai que eu tenho? Meu pai foi intitulado como sendo um enganador, o trapaceador. Meu pai mentiu para o meu avô no leito de morte. Meu avô, ele estava quase para morrer e chegou meu pai e mentiu para ele, enganou. Olha quem é meu pai. Mas as atitudes de Jacó, após o seu erro, mostrou que ele era verdadeiramente um pai, com boas referências. A atitude dele ajudou José para que ele pudesse ser o grande homem que ele foi. A história de José vai passando.
Daí ele passa por uma nova experiência. E essa experiência agora é diferente. Porque a prosperidade estava sobre a vida dele, já não estava mais na condição, jogado num buraco, sendo vendido por mercadores. Ele não estava mais nesse momento em que ele estava sem saber qual era o seu destino. Agora já tinha um destino. Ele era um escravo, numa casa. E a prosperidade estava sobre essa casa e Potifar entregou tudo nas mãos dele. Ele se tornou um gerente da casa de Potifar. Uma casa enorme. Um homem que tinha um relacionamento direto com o faraó e que escolheu a dedo o seu escravo. E quando ele foi escolher, escolheu José. Daí chega um momento da história que você conhece, a mulher de Potifar começa a dar em cima de José. E ela tenta ter um relacionamento com ele. Daí a gente fica tentando espiritualizar esse momento, que na verdade não existe nada de espiritual. A atitude que José teve no momento em que ela tenta se deitar com ele, uma mulher formosa, como diz a palavra de Deus, esse homem, Potifar, ele podia escolher qualquer mulher do reino, desde que não fossem as mulheres de Faraó. Ele escolheu a dedo a mulher para que ele pudesse levar para sua casa. E a Bíblia diz e garante isso, que era uma mulher formosa. E daí ela arma uma armadilha. E ela fica sozinha com José. E nesse momento que ela está sozinha com José, ela se lança em cima de José nua. Qual a atitude que José tem? Na hora, ele sai correndo. E eu tenho certeza, irmão, que a atitude de José de sair correndo e força para que ele pudesse sair correndo daquele momento de tentação grandiosa que ele estava passando, trouxe à lembrança uma referência paterna dele. Porque a palavra de Deus diz que o pai dele, para ele poder se casar com a mulher amada, ele trabalhou 14 anos de graça para poder casar com a mãe dele e poder se deitar aí sim, debaixo de um casamento com a sua mãe. Será que naquela hora veio José falando, e agora? O que eu faço? Será que aquela semente da história do seu pai não ficou gravado no seu coração a ponto dele dizer assim, eu vou decepcionar meu pai, que pagou 14 anos de trabalho para poder ter uma noite com a minha mãe debaixo da bênção do Senhor, e agora eu vou pegar, ela tem marido, não está debaixo da bênção do Senhor, e eu vou me relacionar com essa mulher aqui? Referência paterna. Depois a história continua. Daí vem de novo algumas referências paternas, que veio de Jacó. Quando José, ele vai para a prisão e ele continua preso lá, e ele permanece preso por algum tempo. Como eu disse, quando ele sai da casa dele, e a ele até chegar a ser o segundo homem do Egito, foram 13 anos. Quando você lê na Bíblia, é algumas páginas da tua Bíblia. Mas passaram muitos anos, e ele permaneceu por um bom tempo preso. Ele foi preso injustamente. E ele permaneceu preso naquele lugar, e ele teve que ter paciência, muita paciência. Daí, com certeza, irmão, vem a referência paterna de Jacó de novo. Meu pai ficou 14 anos esperando para a bênção dele chegar. Se Deus prometeu para mim, porque havia sido revelado em sonho que José ia ser esse segundo homem do Egito, que ele nem entendia como seria isso, mas ele sabia que tinha um mistério, algo grande ia acontecer, porque o sonho dele revelava que era todos os irmãos, e o pai dele e a mãe dele se dobravam diante dele, então tinha algum significado, algo grande ia acontecer. Ele sabia disso e guardou isso no coração, mesmo sabendo que as atitudes que ele estava vivendo, o momento que ele estava vivendo, era totalmente contrária para que isso acontecesse. Mas, referência paterna, meu pai permaneceu. Meu pai, ele esperou. Foram anos. Ele aguardou. Ele não virou as costas. Ele não decepcionou. Ele foi paciente. E assim foi José, naquela prisão por anos, do qual ele permaneceu, esperando algo acontecer, para que ele pudesse aí sim se cumprir aquilo que havia sido revelado para ele por sonho. Irmãos, aqui a gente aprende bastante coisa com José. Até mesmo as atitudes que ele teve ali dentro da prisão, tem muitos ensinamentos para a gente. Ali diz que a palavra de Deus diz que mesmo ele estando na prisão, ali, na prisão,
a prosperidade era também sobre a vida dele. Então significa que a prosperidade não está conosco somente quando todas as coisas nos dão bem na nossa vida. Quando tudo parece que está dando certo. A gente pode ser próspero mesmo no momento difícil em que nós estamos atravessando. Talvez você está inserido num local, num momento da sua vida que parece que é um caos na sua vida. Que é assim como era na vida dele. Mas mesmo ele vivendo num caos, dentro de uma prisão, a prosperidade e a presença de Deus era na vida dele. E a prisão, na verdade, era uma ponte para que ele pudesse se realizar o seu sonho. Porque foi através da prisão que ele conheceu amigos, e do qual um amigo depois se lembrou dele na prisão e buzinou na orelha do faraó, dizendo que ele poderia revelar um sonho, para que ele pudesse assim ter um contato com o faraó. Amigos, boas referências. Assim também foi o pai dele. O pai dele, no momento difícil, ele correu para onde? Correu para o seio da sua família. Apesar do tio tentar explorar ele estava cercado de pessoas que acreditavam da mesma coisa que ele acreditava. Eram pessoas que tinham a mesma fé no Deus que também ele acreditava. Ele não foi buscar ajuda em lugares em que ia desviar ele do caminho do Senhor. Ele foi no caminho certo. E assim também aconteceu com José. José meio diante daquilo ali, prisão. Pessoas que talvez para ele era duro, porque ele estava injustiçado ali, mas tinha muita gente que estava ali porque realmente tinha feito alguma coisa. Mas ele criou relacionamentos, e nesses relacionamentos ajudou ele a poder sair da prisão. E a Bíblia continua, a história de José continua. E lá na frente, ele revela um sonho do faraó, e faraó olha para ele, e a Bíblia diz que nesse momento, Deus age poderosamente na situação. E Deus dá a faraó graça sobre a vida de José. Você pegar na Bíblia, diz isso. Então Deus permite que faraó veja a graça, vê a presença, vê algo diferente na vida do José quando ele fala, quando ele conta o sonho. Daí nesse momento faraó diz, já sei quem vai ser o nosso novo governador. O nosso segundo homem aqui do Egito vai ser você. Se olhar humanamente falando, irmão, nós estamos falando de um ex-presidiário que ficou alguns anos preso, que para todo mundo havia trapaceado, tentado se relacionar com a mulher do seu patrão, que era para ter pago isso com a morte, mas foi poupado, e que agora faraó coloca ele, um ex-presidiário, para ser o segundo homem do Egito. Olha só. E na hora que ele chega nessa posição de segundo homem do Egito, ele tem mais uma vez a chance de se vingar. A vingança ardeu no coração de José, pode ter certeza disso. Porque quando José ele passa os 7 anos de fartura, ele coloca tudo em silos. Depois de 7 anos de vaca magra, que veio fome sobre o Egito, eles comeram daquilo que eles armazenaram. E os seus irmãos, passando fome na terra onde eles estavam, eles foram no Egito em busca de comida. E quando eles chegam lá, eles descobrem, eles veem que quem era o homem que distribuía os alimentos, que era o governador sobre aquele lugar, era o irmão do qual que eles venderam e que eles queriam ainda matar. Criou-se medo no seu coração. Gerou, talvez, um sentimento de vingança no coração de José. Mas ele tinha uma referência paterna. Se você pegar a história de Jacó estava tudo bem com a vida dele. Ele estava vivendo lá com o seu sogro, depois ele criou-se uma riqueza muito grande, ele conseguiu adquirir uma riqueza muito grande, ele era um homem próspero, um homem abençoado, com muitas coisas, com uma família enorme, um homem que realmente a bênção do Senhor estava sobre a vida dele. Mas ele tinha algo ainda que incomodava seu coração, que era o conserto com o seu irmão. E ele buscou se consertar com o seu irmão. Ele foi em direção ao seu irmão para que ele pudesse resolver uma questão pendente na sua vida. Agora estava José ali, para poder se vingar dos seus irmãos. Ele poderia ter atitude de vingança ou ele poderia ter uma atitude de conserto. Mas a referência paterna para ele era de conserto. E ele buscou, então, se consertar. Sabe quantos anos que José permaneceu como sendo o segundo homem lá do Egito, morando no Egito? Ele permaneceu o resto da sua vida. Ele viveu até os 110 anos. Ele ficou 80 anos sendo governador sobre aquele lugar. Ele teve 13 anos de luta, de dificuldade. Mas os 13 anos de dificuldade, de luta,
deu para ele de resultado 80 anos, quando ele sendo governador do Egito, dando condição para sua família morar naquele lugar e ter uma vida também próspera. Olha só como foi bênção na vida dele. Tudo por quê? Referência. A presença de Deus na vida dele e a referência paterna que ele tinha. Mesmo de um homem que fracassou, que errou no passado, mas que agora ele se prontificou a não errar mais e ser uma referência também para o seu filho. Esse momento de perdão, se você pegar na Bíblia, você vai ver. Quando Jacó se encontra com Esaú para poder resolver uma questão pendente, porque Esaú queria matar ele, quando ele se reúne, e quando ele abraça o irmão, e quando acontece o concerto entre os irmãos, você pode pegar na Bíblia, está escrito lá, os filhos de Jacó estavam todos presentes. José viu, José enxergou o que aconteceu naquele momento. Serviu de referência para ele anos depois, para que ele pudesse também perdoar os seus irmãos, para que ele pudesse novamente consertar e fazer a mesma coisa que o pai fez, referência paterna. Irmão, eu não sei como você tem sido de referência. Talvez você tenha sido um bom pai, talvez você não tenha sido um bom pai. Mas hoje nós estamos aqui para comemorar o Dia dos Pais. E que se não fosse eles, nós não estaríamos aqui. A gente não escolhe os pais. A gente não escolhe. Os pais, Deus que nos dá, Deus escolhe para a gente. Pai e a mãe. E se você está inserido numa casa, independente de quem seja seu pai e sua mãe, você pode ter certeza, tem a mão do Senhor nisso. Existe um objetivo e um porquê porque você está naquele lugar. Talvez você hoje é conhecedor da palavra. Talvez hoje você enxerga de maneira diferente. Mas o tempo se passou. E hoje você não consegue nem se consertar com seu pai por coisas do passado, por talvez ele ter sido diferente dessa história, ter sido uma má referência para você como pai. Mas hoje Deus está dando a chance para você, irmão, que independente do teu passado, independente do pai que você tem sido até hoje, de você começar a partir de hoje a escrever uma história diferente para os seus filhos. Se você for ver a história que eu contei desses homens, na verdade ela começa com Abraão, quando existia uma promessa sobre a vida de Abraão. Depois vem sobre Isaac, depois vem sobre Jacó, depois se cumpriu na vida de José. Foram 3 gerações para que o povo pudesse ser alimentado. Para acontecer isso lá no Egito, passou-se 3 gerações, 3. Se você for ver, não existe promessa nenhuma de Deus fazendo com José. A promessa estava no seu bisavô, Abraão. E que permaneceu sobre a vida do seu avô, na vida do seu pai, e depois se cumpriu na sua vida quando ele alimenta todo mundo. Quando ele consegue salvar uma geração inteira. Irmão, você não tem filhos. Você tem uma geração a partir de você. É diferente. Você não tem um filho para você cuidar. Você tem uma geração que vai vir após os seus filhos. E como está sendo essa geração que você está preparando? Como está sendo essa geração que Deus deu para você de responsabilidade para você criar, para você cuidar? Como você tem visto isso? Será que realmente você tem sido referência boa para os teus filhos? E você está preparando ele para ser uma geração que vai vir depois de você? E que vai ser uma geração que vai se cumprir os propósitos de Deus, como foi na vida dessa família? A partir de Abraão se cumprindo em José? Como que você está? Não estou aqui para te acusar, irmão, em nome de Jesus. Tenho certeza que, se você olhar para a minha história, você vai ver quanto lixo tem depositado na minha história. Depositado não, porque já foi lançado no mar do esquecimento. Mas tantas coisas erradas. Hoje, sexta-feira, eu fui jantar na casa do meu irmão. E quando a gente estava lá conversando, nós começamos a lembrar da nossa fase de adolescência. E graças a Deus que minha mãe e meu pai não estavam lá, porque se eles estivessem, eles saíam de lá com um olhão desse tamanho. Porque muitas coisas que a gente viveu, eles não sabem. E a gente começou a lembrar disso. Muitas coisas erradas, muitas coisas erradas. Muitas. Então, se eu olhar assim para a minha vida no passado, minha vida foi marcada de lixo. Daí eu não lembrei disso hoje. Dessas recordações que eu fui gerando no meu coração e do meu irmão, que a gente foi compartilhando. Às vezes até a gente rindo das coisas erradas que nós cometemos no passado. Mas Deus fez me lembrar hoje, através de uma frase que eu vi,
de um homem chamado Martin Luther King. Quem conhece? Ou já ouviu falar sobre ele? Ele foi um pastor americano que lutou para que pudesse os negros compartilhar dos mesmos direitos dos brancos. Ele foi um ativista. Ele foi um homem que se destacou nos Estados Unidos, um homem que esteve com os presidentes americanos, um homem referência. E esse homem, ele tem uma bibliografia dele, tem de 780 e poucas páginas essa bibliografia dele. Eu não li, mas dizem que é excelente a história desse grande homem de Deus, um homem do nosso tempo. E ele nessa bibliografia tem uma carta que ele escreve para o seu pai. Ele está num lugar e ele escreve uma carta. Ele foi para um seminário para poder aprender teologia e ele escreve uma carta para o seu pai. E nessa carta ele diz que está tudo bem, que ele chegou, que ele já estava acomodado, que tinha passado dias, que estava tudo bem com ele, estava tudo tranquilo. E ele faz uma observação para o pai. Ele falou assim: pai, eu não tenho feito e não vou fazer nada que eu não poderia fazer na sua frente. Olha a frase que ele deixou registrada numa carta para o seu pai. Daí na hora que eu escutei isso, eu vi isso, eu falei assim: que filho que eu fui. Porque muitas coisas que eu fiz, eu não poderia fazer na frente do meu pai e da minha mãe. Ia ser vergonha para eles. Mas independente do filho que eu fui e da vida que eu vivi, Deus me deu a oportunidade de eu poder repensar isso e eu poder ser o pai que eu sou. De poder criar os meus filhos dentro da igreja e ensinando eles a palavra, não só com a palavra, com palavras, mas ensinando os meus filhos também com atitude. E podendo estar próximo dos meus filhos para mostrar para eles que eles têm que viver uma vida reta diante de Deus. Meu pai me foi esse exemplo, minha mãe foi esse exemplo, mas o livre-arbítrio me levou para um caminho errado. Mas a semente que foi depositada na vida do meu pai e da minha mãe, na minha vida, um dia ela germinou. E hoje eu posso ser referência para os meus filhos. Eu posso hoje mudar a história dos meus filhos através da minha atitude. E você, irmão? Eu quero que você saia daqui nessa noite, irmão, comprometida não comigo, porque eu não posso fazer nada por você. Mas você possa sair nessa noite comprometida com Deus. Que primeiro, que você vai olhar para trás, olhar para o teu pai que talvez te fez muito mal. Mas talvez tenha alguma coisa na história do teu pai que te trouxe bem. E eu queria que, em nome de Jesus, aquilo que teu pai fez para você, que te gerou coisas boas, que você trouxesse a existência para você como referência. Aquilo que teu pai fez, que te fez mal e talvez só foi mal, que isso sirva de experiência para você, para que você não possa fazer com uma geração que vai nascer a partir de você. E que se até hoje, se você tem filhos, quantos aqui têm filhos, pais que têm filhos? Amém. Se até hoje você não tem sido referência para os teus filhos com relação a você sendo pai, talvez você tenha sido uma triste referência, você tenha errado com eles. Irmão, em nome de Jesus, que você possa se comprometer com Deus nessa noite, que você vai mudar essa história, essa realidade. Que você vai ser uma boa referência. Que você vai sair daqui sabendo assim: eu fui pai, não fui porque eu quis. Você também quis. Mas se não fosse a permissão de Deus para que você fosse pai, você não seria. E se você é pai, é porque Deus está te entregando uma missão. Existe uma geração a partir de você que depende da sua atitude hoje, para que possa ser uma geração realmente que faça diferença nessa terra. E que você seja esse homem, em nome de Jesus. Amém? Queria que você colocasse de pé para a gente orar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria que você fechasse seus olhos um pouquinho. E que você pudesse fazer uma autoanálise da tua vida. Aqui a gente tem pai e a gente tem mãe também. Apesar de a gente estar hoje aqui comemorando o Dia dos Pais, eu queria levar você também, mãe, para uma reflexão. Porque a responsabilidade dos filhos não está somente na vida do pai e também não está somente na vida da mãe.
e está na vida do pai e da mãe. E eu queria que você pudesse agora, em nome de Jesus, que você pudesse refletir um pouquinho de que tipo de pai você está sendo. Eu sei que tem gente aqui que não tem filhos, e talvez aqui nem casou ainda. Vai ter um tempo para que a paternidade possa acontecer na sua vida. Mas eu queria que mesmo assim, irmão, que você pudesse também fazer uma reflexão e já começar a planejar no seu coração o tipo de pai que você deseja ser. Se um grande homem que possa ser referência para uma geração que você vai marcar essa geração, você vai ser um homem que não vai ligar para nada disso, que talvez vai ensinar seus filhos com palavras, mas as atitudes totalmente contrárias. Em nome de Jesus, eu quero que você reflita e que gere essa reflexão, uma mudança de comportamento na tua vida. A história conta, a gente sabe que isso talvez existiu, não dessa maneira, mas de uma maneira figurada. Conta-se que tinha um grande homem na igreja, pregador da palavra, um homem referência para todos. Sempre que ele abria a boca, todo mundo ficava assim, nossa, olha como que esse homem tem sabedoria. E conta-se que um dia esse homem estava pregando, terminou a palavra, chegou seu líder e disse assim, chegou uma criança, o seu filho com o seu líder e disse assim, a gente pode morar aqui na igreja? Daí o senhor disse assim, não pode, teu pai não pode morar aqui, você não pode morar aqui, mas por que você deseja morar aqui na igreja? Deixa eu morar aqui na igreja, a gente traz as coisas aqui, a gente não vai incomodar nada. Deixa a gente ficar aqui. Mas por que você quer morar aqui? Você tem uma casa, teu pai tem uma casa, você tem uma casa grande, você tem uma casa confortável, mas por que você quer estar aqui? Ele falou, eu quero estar aqui porque eu quero ser criado por um pai igual a esse que pregou nessa noite. Não aquele que está lá na minha casa. Eu quero ser esse pai aqui da igreja. E eu quero que eu tenha um pai igual esse daqui da igreja, não aquele que está lá na minha casa. Muitas vezes a gente é assim, a gente veste máscaras, irmãos. E na verdade a gente tem que olhar para dentro da nossa verdadeira realidade. Tem uma geração dependendo de você. Se Jacó falhasse, José nunca seria o homem que ele foi. Tinha uma missão vindo de Abraão, Isaac, Jacó, chegando a José. Tem algo tremendo, grandioso acontecendo na sua vida. Tem promessas vindo da parte do teu pai, do teu avô, que está se cumprindo através da sua vida. Talvez você possa olhar assim para mim, dizer assim, pastor, não tem promessa nenhuma na vida do meu pai, porque o senhor não conhece quem foi meu pai. Não existe promessa de Deus na vida dele, nunca na vida. Mas também não tinha promessa nenhuma no pai de Abraão. A promessa começou com Abraão, vai começar na tua vida, irmão. Em nome do Senhor Jesus. A promessa de Deus vai começar na sua vida. E que você possa ter olhos, não mais olhando somente para os seus filhos, mas para uma geração. E eu trago essa mesma palavra, quando Deus me deu essa palavra para que eu pudesse compartilhar ela, irmão. Eu consigo olhar também, não simplesmente para os meus filhos naturais, mas também para os meus filhos espirituais, porque tem uma geração que vai nascer a partir de mim. Tem uma geração que vai nascer a partir de você. Quantos pais espirituais nós temos aqui? Você já gerou algum filho espiritual? Ganhou alguém para Jesus? Você já ganhou alguém para Jesus Cristo? Você já falou de Jesus para alguém? Irmão, tem uma geração através da tua vida que precisa de você. E que em nome de Jesus, que você possa ser fértil espiritualmente. Talvez, irmão, materialmente ainda não está no tempo de você ter um filho. Porque talvez nem casado você é ainda. Mas você está no tempo, irmão, de você gerar filhos espirituais. E que esses filhos espirituais possam ser referência, você possa ser referência para eles. Que eles possam olhar para você pelo jeito no teu trabalho, no teu dia a dia, dentro da tua casa, aqui na igreja. E que possam olhar e falar assim, eu quero ser igual a esse meu líder. Eu quero ser igual a ele. Me ganhou para Jesus, ele aprontou Jesus, mas porque, não pelas palavras que ele disse, mas porque eu olhei, eu observei ele, eu vi que ele era um homem diferente. E eu quero ser esse homem, eu quero que ele seja referência para mim. Eu quero crescer e ser um homem em Cristo. E quero ser um homem como ele tem sido. Irmão, que você possa ser também referência para os seus filhos espirituais. Então agora eu queria que você fechasse seus olhos. E que você tivesse um tempinho para você falar com Deus.
E que você permitisse agora, em nome de Jesus, que a sensibilidade do Espírito Santo possa tocar em você. A Bíblia diz assim que quem nos convence é o Espírito, não somos nós. Não é pregador, não é o louvor, não é a música, não é o momento. O que toca, o que aperta, o que te convence que você precisa mudar é o Espírito Santo. E agora, em nome de Jesus, eu quero fazer uma aliança com você e com Deus. Talvez você está com lágrimas nos olhos pela referência paterna que você tem sido pelos seus filhos, e talvez por aquilo que tem mágoa no seu coração pelo pai que você teve. Mas eu quero fazer uma aliança com você e com Deus nessa noite, que daqui a um ano a gente vai estar aqui de novo comemorando essa mesma data. Mas, irmão, que você possa testemunhar de uma mudança que aconteceu na sua vida a partir do momento que você entendeu que você não tem a responsabilidade de criar um menino, uma menina, uma criança, uma pessoa, mas que através da sua vida está nascendo uma geração que a responsabilidade dessa geração é sua, e que você resolveu mudar de vida, que você resolveu resolver as questões pendentes, que você resolveu tomar uma atitude verdadeiramente de pai, de dizer assim: eu não quero mais isso para a minha vida, eu não quero ver errado, eu quero que saia de mim tudo aquilo que não pertence ao Senhor, eu quero ser liberto, eu quero ser referência. Às vezes a gente interna pessoas na casa de recuperação, e eu pergunto para o pai se o pai deseja contato com os filhos. No momento que eu acho que é a hora, eu pergunto. E eu sei que tem pais que ficam até envergonhados, talvez, no início, de dizer para os filhos aonde ele se encontra, porque perdeu o contato e hoje ele está numa casa de recuperação. E ele é envergonhado: como é que eu vou falar para os meus filhos que eu estou numa casa de recuperação? Mas, irmão, em nome de Jesus, você que está na casa, a maior decisão que você fez, que vai atingir a geração dos seus filhos, é você estar hoje na casa de recuperação. É a melhor decisão que você tomou, porque foi uma decisão que você entendeu que você estava errado, que você estava vivendo errado, e agora você está decidindo viver o certo. Teus filhos vão ter orgulho de você. Teus filhos vão poder dizer assim como disse hoje para o Osley. Nós estávamos lá no fundo, o Osley contou para mim que uma das filhas dele mandou uma mensagem para ele dizendo assim: pai, eu tenho orgulho do Senhor. Daí a gente olha para o Osley há 5 anos atrás, que tipo de orgulho que a filha dele teria de um homem que andava pelas ruas drogado, vendendo tudo, talvez até coisas que era para ele dar para as filhas, vendendo para ter um pedaço de crack, ou um pouquinho de maconha, ou cheirar uma carreira de cocaína. Mas hoje, um dia ele tomou a decisão de mudar a sua vida. Hoje ele recebe uma mensagem da sua filha dizendo: pai, eu tenho orgulho do pai que eu tenho. Eu tenho certeza, irmão, que um dia, e esse dia vai começar a nascer hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai ser gerado no seu coração um desejo muito grande de você poder ser verdadeiramente um pai, uma boa referência, aonde você vai poder mudar a sua vida, e a mudança da sua vida vai impactar a sua geração, em nome de Jesus. E vai chegar um tempo, irmão, que eu tenho certeza disso, que os seus filhos vão poder mandar uma mensagem para você, ou vão te abraçar e vão dizer para você, olho no olho, dizer: pai, eu tenho orgulho por o homem que você é. Eu tenho orgulho pelas coisas que o Senhor decidiu na sua vida, mudando de vida e sendo esse homem que o Senhor é hoje. Em nome de Jesus, que você possa receber essa palavra, que você possa buscar em Deus força para que você possa vencer. Você não está sozinho. Tem um Deus todo-poderoso, que por pior que tenha sido o seu pai, péssima referência para a tua vida, existe um Deus todo-poderoso que é teu pai, que está presente neste lugar e quer mudar a tua história, que quer dar condição para você nessa noite de mudar a tua história. Assim como ele estava olhando no horizonte, esperando a volta do filho pródigo, ele está olhando para você, irmão, esperando a tua volta, esperando a tua decisão de mudança, buscando a tua decisão de realmente cumprir com o seu propósito, de você ser um homem segundo o coração de Deus, de você ser um pai modelo para uma geração que vai nascer através de você. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus,
Queria que você fechasse os olhos e falasse com Deus agora, enquanto nós cantamos um pouquinho essa canção. Deixa Deus falar seu coração, irmão, em nome de Jesus. Deixa Deus falar seu coração. Em nome de Jesus, toma decisão nessa noite de mudança. Toma decisão de mudança. Não importa onde estão seus filhos. Não importa. Talvez você é separado. Talvez a sua ex-esposa está com seus filhos em outro lugar. Você tem uma ex-mulher, mas você tem filhos. Você não tem ex-filhos. Em nome de Jesus, que você possa ser pai. Que você possa ser referência para eles, independente de onde eles estão agora. Que você possa orar por eles. Que você possa interceder por eles. Se existe alguma coisa que te impede de ter um relacionamento vivo com eles, que possa quebrar nessa noite em nome do Senhor Jesus. Que você possa construir um relacionamento agora firmado em Deus. Em nome de Jesus, que Deus faça e mude a sua história nessa noite, em nome do Senhor Jesus. 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 Eu sou livre. Liberdade está neste lugar. Deixa Deus falar seu coração, irmão. Fale com Ele em nome de Jesus. Pega a força nele. Deus vai mudar a sua história nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma geração abençoada vai vir a partir de você, seus filhos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos nessa noite pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Pai, obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito no nosso coração. E obrigado pelo privilégio, Pai, que o Senhor tem dado a muitos homens aqui nessa noite, de verdadeiramente serem pais. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos fortalecendo, para que nós possamos viver a Tua palavra, ó Deus, e que nós possamos cumprir com a responsabilidade, ó Deus, de guiar uma geração que veio a partir de nós. Que os nossos filhos possam se espelhar verdadeiramente em nós, como marido, como um homem que trabalha todos os dias no trabalho, na igreja, no relacionamento conjugal, dentro do seio familiar. Pai, em nome de Jesus, talvez tem pais aqui que têm cometido erros, assim como eu cometi tantos no passado, e ainda tenho aprendido com o Senhor. Ó Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor possa estar mostrando para nós os nossos erros, porque nós estamos aqui nessa noite com o coração disposto a mudar. Nós estamos com o coração disposto aqui nessa noite a mudar a nossa história, para que nós possamos cumprir e não se acovardar diante da missão que o Senhor colocou diante de nós, e nós criarmos os nossos filhos. Ó Pai, eu sei, ó Pai, que tem pais com lágrimas nos olhos, porque talvez os filhos estão distantes, ó Pai, mas a distância não nos impede, ó Deus, de nós mudarmos a nossa história, para que nós possamos influenciar os nossos filhos e a geração que vem a partir deles. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer restauração, coragem, ó Pai. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa estar fazendo uma obra grandiosa no meio de nós. Que nós possamos comemorar nesse dia com alegria, não com um sentimento de culpa. Ó Pai, que nós possamos terminar essa noite, ó Pai, do qual nós comemoramos o Dia dos Pais, com o coração feliz, ó Deus, porque talvez nós erramos e fracassamos, mas o Senhor está dando para a gente condição nessa noite de nós mudarmos a nossa história, de nós mudarmos, ó Pai, a maneira que nós temos agido. E eu creio, ó Pai, pela fé, Senhor, eu creio que no ano que vem nós estaremos reunidos nesse lugar e que nós vamos poder ouvir, Senhor, testemunhos como eu ouvi do Osley nessa noite, de filhos, ó Pai, agradecendo ao Senhor pelos pais que aqui estão. Pai, em nome de Jesus, tem pessoas aqui que precisam de milagres grandiosos, porque talvez nem sabem onde os filhos se encontram. Ó Pai, mas em nome de Jesus, nós cremos num Deus que pode todas as coisas, e que se o Senhor deu essa palavra, o Senhor é fiel e justo em cumprir.
Pai, mostra, Senhor, revela. Que nós possamos ver pais se aproximando de filhos. Que, ó Pai, que em nome de Jesus, grandes milagres nessa área possam acontecer. E que em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos ouvir, Senhor, daquilo que o Senhor fez no meio de nós. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos e confiamos no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.